Lari, obrigada. Vamos detalhar um pouquinho mais, Débora? Antes, bom dia para você. Bom dia. Vamos detalhar um pouquinho mais esse texto, né? E o que foi alterado do texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados e o que a gente está vendo agora no Senado. Acho que é importante para quem está assistindo a gente saber do que a gente tanto fala, né? Pois é, entender essa matemática, né? Uma preocupação que a Larissa muito bem pontuou. Teve essa sinalização ali para o governo, para os governadores, inclusive, mas, por outro lado, como que fica essa matemática? Porque o boleto aí, a conta a pagar do governo federal também aumentou com todas essas exceções. Então, eu separei aqui alguns dos destaques, algumas das modificações, porque foram 15 as modificações ali apresentadas pelo relator. Eu trouxe algumas principais e as que estavam ali repercutindo bastante, vinha gerando bastante dúvida. Uma das, e que aí tem sido ponto considerado muito positivo, é a questão da trava para o aumento dessa carga tributária, né? Que aí o relator, ele colocou como a base média a arrecadação de 2012 até 2021 para poder você colocar uma trava, ou seja, passou disso, você não tem como fazer uma revisão para cima desse imposto. É positivo. O problema que mora aqui é na questão dos gastos, principalmente dos estados e municípios, porque não há um controle sobre essa questão dos gastos, ou seja, você vai ter uma trava no tributo a ser pago, mas também os gastos eles podem continuar aumentando, ou seja, como é que fica essa matemática? Então, por um lado, é um ponto positivo, até genuína a ideia de você querer colocar ali uma trava, mas por outro, isso não é condizente, né, com os gastos, por exemplo, que a gente sabe que tem, que cada vez mais só faz crescer. Esse ano, por exemplo, a gente já tem ali municípios e estados aumentando a carga tributária. E aí, ano que vem, vai ter que reduzir isso de novo, com base em 2021, ou seja, isso é um ponto preocupante. Mas aí vem o regime diferenciado, que ganhou novos setores e foi o que a Larissa muito bem falou. Isso aí vai aumentar o boleto do governo, ou seja, isso vai ter que desembolsar mais da União para poder compensar essa situação, né? Aumento do fundo, que a Larissa também muito bem lembrou pra gente, do Fundo de Desenvolvimento Regional, indo para 20 bi, é mais uma conta que se aumenta aí para o governo federal. É importante, sim, como essa sinalização que a Larissa lembrou. Por outro lado, o governo, a União, vai ter que desembolsar mais. E aí, os dois tipos de cesta básica, isso aqui, inclusive, é uma pauta política muito importante, né? Uma pauta, inclusive, do próprio partido do presidente da República. A cesta básica tradicional do brasileiro já tem uma isenção do imposto, e a gente sabe disso. Mas aí ele fez uma nova cesta que vai ter uma alíquota reduzida, incluindo alguns alimentos que ainda serão definidos, né, por uma lei complementar, mas ali vai incluir, por exemplo, a carne para a população. E isso, pelo lado político, tem sido bastante debatido pelo PT. É mais um ponto aí que foi modificado e que aí, depois de tudo isso, vai ter que voltar lá para a Câmara para poder ser, né, votado. Mas, diante de todo esse cenário, reforma tributária, offshore, que a gente já vem falando por aqui, a ideia do governo é o quê? Melhorar a arrecadação. Mas aí, como ficam essas contas? E aí é o que a gente vê aqui na próxima tela, porque, por um lado, a gente tem gasto, do outro lado, a gente tem receita, só que aí essa conta, como é que fica o equilíbrio, né? Exato. Lembrando que para o ano que vem, a gente tem o governo com a meta de 168 bilhões em arrecadação para conseguir zerar esse déficit que a gente sabe que a gente já vai ter nesse ano 2023. Para trazer a receita, conseguir chegar nesse 168, desculpa, a gente tem a taxação dos fundos, que agora foi aprovada, mas aqui ainda vai ser recalculado quanto que o governo vai conseguir realmente arrecadar com isso, porque houve mudança de alíquota. Se houve mudança de alíquota, vai mudar um pouco o que vai ser arrecadado. A subvenção do ICMS, aqui o governo tinha expectativa de arrecadar cerca de 34 bi, mas isso está correndo um risco muito grande de não passar agora, porque precisa ser transformado em MP. Aí a desoneração da folha, no caso aí ele não arrecada, ele vai ter que tirar do bolso, que aí também foi aprovada a questão da desoneração da folha e foi ampliado, foi até 2027, ou seja, tira mais dinheiro ainda. Apostas online, o governo previa arrecadar ali na casa dos 15 bi, no final das contas só vai arrecadar 1, e o juro sobre capital próprio, que seria mais uma maneira de arrecadar cerca de 10 bi, mas isso está esquecido no momento, ou seja, garantido mesmo até agora, a gente tem 98 bi. Para chegar nesses 168 aqui, falta bastante coisa, tá? Ainda falta um chão, hein? Ô, Débora, e ainda falando, só complementando todas as informações que você trouxe sobre a reforma tributária, para quem está acompanhando a gente, ela deve avançar na semana do dia 7 de novembro na Comissão de Constituição e Justiça e mais ou menos a previsão ali dos senadores é que 2 dias depois ela já seja apreciada ali no plenário da Casa. Débora, você continua aqui com a gente para trazer o fechamento do dólar? Pois é, a gente ficou ali com uma leve alta, a gente vai acompanhar aqui na tela agora, o dólar cravado nos R$ 5,00, uma alta de 0,19%.
16%. Aquele cenário externo dando ali uma certa aliviada, a pauta doméstica realmente balançou bastante ali o mercado, teve muita volatilidade no câmbio ao longo dessa quarta-feira. Fechamos aí com essa leve alta de 0,16, mas impacto maior realmente a gente deve ver ao longo desse dia, porque todas as offshore, né, reforma tributária, tudo isso teve andamento mais para o final do dia. Então, ao longo da abertura dessa quinta-feira que a gente pode ver impacto maior, e eu quero lembrar também para todos que estão nos acompanhando que a gente ainda tem IPCA 15 para ser divulgado logo mais. Lembrando que a gente teve aí o setor de transporte com combustíveis pesando muito mais na conta da inflação. Vamos ver como vem essa prévia da inflação, que é o IPCA 15 às 9 horas da manhã. Débora, como sempre, dando um show aqui no Novo Dia. Obrigada, viu, Débora? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.